Se chega, em casas tão plurais como são as duas casas do Congresso Nacional, a uma convergência tão grande em torno de um texto como esse, que muda a estrutura da transferência de recursos da União para os estados e municípios, é porque esse país amadureceu, é porque os representantes da sociedade brasileira amadureceram e compreenderam que é hora de ousar. Nós não podemos partir... Salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. E a gente estava assistindo aqui no intervalo ao pronunciamento de Aécio Neves, o ex-senador, que hoje é deputado, porque teve o nome manchado na praça, então foi concorrer a um cargo mais fácil. Afinal, são 513 deputados e são apenas 81 senadores. O Aécio Neves estava exaltando o consenso do Congresso Nacional em torno da PEC da Gleisi Hoffmann. Aécio Neves ainda existe, Augusto Nunes? Olha só, eu até depois queria que o Zé comentasse. Ele tinha feito algum pronunciamento antes, eu não me lembro de nenhum. Eu acho que foi a volta dele. Olha, meu Deus do céu, que coisa mais melancólica, que coisa triste, né? O sujeito vem pedindo licença ali, né, medrosamente para ser aceito no grupo. Ele fica circulando, se esgueirando pela Câmara para não ser reconhecido. Um homem que podia ser presidente da República pela votação que teve nas eleições de 2014. Aí se descobriu que conviviam em Aécio Neves o médico que todos conhecíamos e o monstro, né, que emergiu naquele diálogo com o Joesley Batista. A partir dali, acabou. Não dá, o que os políticos dizem é que não existe a morte política antes da morte física. Eu acho que há exceções. O Aécio é uma delas. Ele não vai ressuscitar politicamente. Não acredito. Não acredito. Acho que a morte política foi decretada. E aí, eu me lembro de um artigo muito bom do Roberto Pompeu de Toledo, publicado na Veja, em que ele analisava a figura do Aécio Neves. Eu acho que bastava o título, que é o resumo da ópera. O título era Que Tonto, ponto. Só um tonto podia conviver com o Tancredo Neves, que nós conhecemos, uma figura admirável, um sábio da política, né? PhD mesmo em política, um sujeito honesto, correto. Ele conviveu com o avô diariamente, durante muitos anos, desde garoto. Não aprendeu nada de bom. Nada de bom. E os defeitos que ele tem também não foram herdados do Tancredo, porque o Tancredo não os tinha, pelo menos esses. Desse aí não tinha. Então, um cara que perde a presidência por ser bobo, ele não pode dizer frases como o avô, por exemplo, de presidência é destino. Às vezes você perde a presidência por idiotia. Esse é o caso. Não precisava daquilo. É filho de pais ricos, neto de pais que tinham, de netos de avós que tinham bastante dinheiro e por ganância terminou assim. E naquela conversa gravada pelo Joesley Batista, eu estava lembrando aqui, o Aécio Neves pede 2 milhões de reais para pagar os advogados de defesa dele em outros processos. E primeiro o Joesley Batista confirma que vai dar ao Aécio os 2 milhões de reais que ele pediu em 4 parcelas de 500 mil reais semanais. E também, em seguida, começa o pedido de contrapartida. E aí o Joesley Batista começa uma conversa sobre a presidência da Vale, empresa que tem o governo e sócios privados entre os acionistas, e aí começa a haver todo um papo a respeito de um cargo ali na Vale como contrapartida. José Maria Trindade. Pois essa história do agora deputado Aécio Neves é muito complexa mesmo, né? Ele foi uma grande liderança em Minas Gerais, governador, elegeu um poste também, o Anastasia, que nunca foi político, colocou Anastasia como vice, depois como governador, né? Elegeu e elegia quem ele queria. Mas aí caiu agora em desgraça diante dessas revelações e o interessante é que gravações assim, elas marcam, né? Porque antigamente você ouvia dizer e tal, alguém falou, no caso dele não.
foi uma gravação e aí ficou muito complicado. E ele realmente se esgueira ali, chega em momentos de plenário cheio, fica lá conversando com algumas pessoas e tal, e pronto, é o primeiro pronunciamento dele exatamente aí. Olha, Augusto, você fala muito do Aécio Neves aí, neto do Tancredo Neves, é verdade, mas o pai dele também foi um grande político, né? O Aécio Cunha. Também. Deputado também. federal por Minas Gerais, Também. e um dos episódios assim que eu me lembro do pai dele, o então presidente da República, José Sarney, nomeou Aécio Cunha para ministro do Tribunal de Contas da União. Newton Cardoso disse que esta nomeação foi para garantir o voto de Aécio Neves na Constituinte para 5 anos de mandato para Sarney. Era uma disputa que estava no momento em votação. Sabendo disso, o Aécio Cunha foi para eu estava lá no gabinete do então senador Itamar Franco e renunciou à indicação para o Tribunal de Contas da União, com tudo pronto, convites expedidos, tudo aprovado, nomeação, e a posse seria logo em seguida, na semana seguinte. E o Itamar Franco, eu me lembro, nos corredores, indo atrás do ex-deputado na época, né, Aécio Cunha, não saia, não faça isso, você é um indicado pelo Congresso porque você foi aprovado aqui no Congresso. E não tem nada a ver se o Aécio vai votar 5 anos para o Sarney ou não. E o ex-deputado Aécio Cunha renunciou à indicação tranquila, que é um cargo tranquilo de ministro do Tribunal de Contas da União. Veja bem que ele é de uma família politicamente muito respeitada em Minas Gerais. Agora, descendo aqui para o mérito desta emenda, nós estávamos assistindo aqui a promulgação de uma emenda à Constituição aprovada na Câmara e Senado. A emenda constitucional, ela não passa por sanção do presidente da República, é promulgada pelo Congresso Nacional. Foi uma correria para valer já para o ano que vem. O orçamento 2020 já está sendo elaborado, já foi elaborado, com base nessa emenda à Constituição, ou seja, um acordão. Quando há acordo no Congresso Nacional, a gente sofre. Significa o seguinte, que os deputados apresentam emendas ao orçamento e essas emendas vão diretamente para o prefeito e o prefeito gasta como quiser. Há ali vetos para gastos em pessoal, pagamento de dívida, mas não tem mais aquele acompanhamento. O orçamento da União sempre gerou dúvidas, processos e cassação. Os anões do orçamento são testemunhas disso e tal. E, neste caso, o dinheiro vai direto para o prefeito, dificulta e muito a fiscalização. Então, é esta a emenda que está sendo promulgada. Muita gente diz que é um golpe isso aí, porque isso não é presidencialismo, isso é o início de um parlamentarismo. É o Congresso Nacional tomando poderes do Executivo, de executar emenda, dinheiro direto para o município. Para se ter uma ideia, 141 deputados e senadores apresentaram este tipo de emenda, com 700 milhões de reais, quase 700 milhões de reais, diretamente na veia aí dos municípios em ano eleitoral. Então é esta emenda que está sendo promulgada agora. Já vale para o ano que vem.